Então vamos lá, galera. Vamos começar a corrigir, continuar corrigindo os exercícios dos capítulos 3 e 4. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, ó, corrigimos até o número 6. Certo? Corrigimos então até o número 6. Vamos começar aqui pelo número 7, tá? Começar aqui, ó, pelo número 7. Por que se pode considerar generalizante a regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos realizados após a Segunda Guerra Mundial? Tá legal? Então, sempre bom lembrar o que é regionalização para a geografia, né? Regionalização para a geografia é dividir um todo em partes a partir de um ou mais critérios. E esses critérios eles estão diretamente relacionados aos objetivos, né, envolvidos. A gente pode fazer um olhar sobre o planeta a partir de critérios físico-naturais, como, por exemplo, utilizando as grandes regiões climáticas, as áreas, né, de vegetação natural, as estruturas de relevo, mas os olhares socioeconômicos são aqueles mais complexos. Aqui nós temos uma lógica de regionalização socioeconômica, né? De fato, meus amores, regionalizar um mundo como nós vivemos, um mundo extremamente diverso, contraditório, né, desigual em termos socioeconômicos, é muito difícil, é muito complicado. E uma determinada regionalização, ela pode até fazer mais sentido, né? Ela pode fazer mais sentido para o momento que ela foi criada. Mas à medida que as transformações acontecem, mudanças, né, significativas se processam, a gente pode perceber que a gente começa, né, a entender que aquela regionalização já não faz mais sentido. Aquela regionalização já não representa mais tão bem aquele determinado momento histórico, tá certo? Então ela começa a entrar em desuso e novas regionalizações então são propostas nessa dura tarefa, né, de regionalizar o mundo, tá bom? Então, quando a gente fala que a regionalização entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, ela é generalizante porque ela coloca no mesmo saco de farinha, no mesmo conjunto, né, de países, países de diferentes níveis de desenvolvimento. Vamos pegar o Brasil, né, como exemplo, que fica mais fácil para a gente. Por exemplo, por essa classificação, Brasil e, sei lá, vamos pegar o Haiti. O Brasil e o Haiti, eles estão classificados como desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Ambos estão classificados como subdesenvolvidos. Mas o problema é que o grau de desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do Haiti também é muito diferente. O Brasil apresenta um grau de desenvolvimento maior do que o do Haiti. Então, por mais que nós tenhamos desigualdades entre os países desenvolvidos, as maiores contradições, as grandes dificuldades, os maiores afastamentos, os maiores distanciamentos acontecem no grupo dos subdesenvolvidos. Então, a gente pode falar o seguinte, né? Você incluindo países no mesmo conjunto, com um grau de diferenciação, um grau, né, de discrepância socioeconômica tão grande, é muito complicado, tá bom? Então, os países eles são muito distintos em termos de desenvolvimento socioeconômico. Tá claro para vocês o número 7? Tá tudo bem aí? Eu não consigo olhar chat, tá? Com a tela sendo reproduzida e gravando. Então, qualquer dúvida, eu gostaria que vocês falassem, tá bom? Gente, eu posso passar para o número 8? Tá tudo tranquilo? Show? Então, vou entender com silêncio que sim. Tá? Vamos partir para 8 aqui. Importante vocês se organizarem, né? Com a estruturação das respostas, da forma que vocês já sabem, vocês já conhecem, aquilo que pode, aquilo que não pode, as regras, né? Os critérios utilizados, certo? Nunca apague as respostas de vocês, sempre na sequência dos exercícios, né? Vocês façam as correções, as melhorias de texto, as correções teóricas, tá bom? Vamos lá. 2. Por qual razão a regionalização do mundo entre norte e sul não corresponde à realidade atual? Primeiro, essa regionalização ela foi proposta nos anos 80 e ela ganhou corpo a partir de um relatório do Banco Mundial que foi apresentado nesse contexto, dessa instituição, né, que é uma das principais instituições supranacionais que, quando se fala sobre análises econômicas, né,
Dentro desse aspecto, quando a gente fala de norte e sul, o famoso conflito norte-sul, foi uma proposta para você regionalizar o mundo não mais pelo critério que se utilizava da Guerra Fria, aquela regionalização leste e oeste, onde o oeste representava as porções de grande domínio capitalista e o leste, áreas, né, de grande extensão de terras que adotava a economia socialista, uma economia de mercado, uma economia centralizada. Tudo bem? Lembre-se que nos anos 80 é um momento de enfraquecimento da Guerra Fria dentro de uma lógica, né, de desagregação do bloco soviético que vai culminar em 1991 no próprio fim da União Soviética e a fragmentação do território da União Soviética em 15 repúblicas. Então nós temos essa proposta de regionalização utilizando não mais o critério político-ideológico da Guerra Fria, mas utilizando o critério de desenvolvimento socioeconômico, tá certo? Então, naquele momento, essa regionalização fazia sentido. Então nós temos, né, países do norte relacionados à questão central, os países centrais do capitalismo, os países de alto padrão de desenvolvimento, e os países do sul, né, países de menor padrão de desenvolvimento. Lembre-se sempre que isso aqui não se refere a uma regionalização geográfica a partir da linha do Equador. Essa regionalização se dá a partir de um critério socioeconômico. O grande destaque, por exemplo, acontece na Austrália, Nova Zelândia, que geograficamente estão ao sul, em porções, né, meridionais, austrais, mas são classificados como países tipo norte. Agora, voltando à questão, já que a gente lembrou desse conceito, obviamente a realidade mudou. Por exemplo, nós temos países, né, que eram classificados como tipo sul, que apresentam padrões de desenvolvimento que já deveriam ser classificados como países desenvolvidos dentro de determinados aspectos, obviamente, como, por exemplo, Coreia do Sul, né? É um grande exemplo que eu citei para vocês, tá certo? Por outro lado, outros países que até então estavam classificados como norte, hoje apresentam um desenvolvimento aquém, muito distante desses países. Por exemplo, a União Soviética ela se fraturou em 15 repúblicas. Então nós temos repúblicas extremamente elevadas em termos de desenvolvimento socioeconômico, né, muito avançada, com excelente qualidade de vida, né, com excelente desenvolvimento, e outras, né, que apresentam algum certo desenvolvimento aquém do ideal, como, por exemplo, o Cazaquistão, tá certo? O Cazaquistão é um exemplo de países que faziam parte do grupo do norte. Como assim, Rômulo? Porque nos anos 80 não existia a União Soviética e, consequentemente, a União Soviética integrava todas essas repúblicas. À medida que você tem uma fratura em 91, ou seja, o processo de fim da União Soviética e a fragmentação em 15 repúblicas, aí essas desigualdades elas não são analisadas em forma conjunta, dentro de um corpo mais de União Soviética, mas em separado. Dentro dessa análise em separado, nós temos essas diferenciações. Tá claro para vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então, vou entender que sim. Tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá bom, meus amores? Sempre usando a fala e não o chat nesse momento. Número 9. Explique o que é PIB. Então, nós já temos aqui, ó, explicar o que é PIB. Segundo verbo, então, nós temos o primeiro verbo de comando aqui, que é explicar. O segundo verbo aqui, que é apontar, certo? Qual foi a participação percentual do Brasil e dos Estados Unidos no PIB mundial em 2016? E quais eram os seus valores expressos em dólares? Então, está pedindo aqui os valores percentuais, os valores relativos e os valores totais, os valores absolutos, tá? Gente, essa segunda parte aqui, vocês não precisam se preocupar que isso é uma decoreba, né? Mas é importante perceber o distanciamento que se dá entre Estados Unidos, que ocupa a maior economia do mundo hoje, embora não em ritmo de crescimento, mas em valores absolutos. A China, que se destaca em ritmo de crescimento, hoje ocupando a segunda economia do mundo, mas o distanciamento entre estas e o Brasil, que naquele momento ali, se eu não me engano, em 2016, ocupava a 7ª economia do mundo, ou a 8ª, eu não me recordo exatamente, mas entre a 7ª e a 8ª, tá legal? Então, o PIB dos Estados Unidos, né, era um PIB bem próximo a 19, era praticamente próximo a 19 trilhões. Tá? Nós tínhamos aí quase 20 trilhões. O PIB dos Estados Unidos gira em torno de 19 trilhões. Já o PIB do Brasil gira em torno de 2 trilhões e pouquinho.
Tá legal? Isso se a gente jogar no bruto, isso representa que o Brasil tem algo próximo a 2,5%. Já os Estados Unidos têm mais de 24% do PIB, tá? Algo próximo a 24%. Então, olha o distanciamento. O Brasil com 2 e pouquinho, os Estados Unidos, né, próximo a 24, em relação ao percentual total no mundo, tá certo? Então, nós falamos da segunda parte. Agora, o que é PIB, né? PIB, né, que significa Produto Interno Bruto, corresponde à soma do valor total de bens e serviços produzidos por um país ou região em determinado momento. Geralmente se utiliza o PIB anual, certo? O PIB é expresso em dólares, ele é apresentado em dólares por uma convenção, né, por um acordo. Ele é sempre apresentado em dólares, mas obviamente você pode apresentar o PIB trimestral, o PIB mensal, o PIB bimestral, o PIB semestral, mas geralmente para dados, né, comparativos, como por exemplo, né, análises do rendimento, do crescimento econômico dos países por instituições internacionais, geralmente se utiliza o PIB anual. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida na 9? Então, gente, não tem como, tem que decorar o que é PIB, tem que entender o que é PIB, tá bom? A segunda parte da questão, não se preocupem tanto com esses dados, né, com essas decorebas e tal. Mais ou menos eu sei de tanto que eu falo, né, de tanto que eu utilizo isso ao longo das aulas, você acaba fixando, tá bom? Mas não se preocupe em decorar. Obviamente, você precisa ter um entendimento claro do distanciamento entre os países, entre eles, aqui representados pelos Estados Unidos e pelo Brasil, tá bom? Mas, por exemplo, nem a maior economia do mundo se deu bem na pandemia. Os países que melhor, né, estão enfrentando a pandemia são aqueles países de alto padrão de qualidade de vida, certo? Aqueles países, né, onde você tem menor desigualdade, onde você tem melhores políticas públicas, não recentes, mas algo estrutural. A desigualdade dos Estados Unidos é muito forte. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o setor de saúde, a saúde pública é privatizada. Então, assim, muitas pessoas não recorrem porque não têm condições de pagar, certo? Então, daí a importância, inclusive, do Brasil com a questão do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então, nos países que você tem uma boa oferta de serviços públicos, então isso se reflete justamente na matéria que a gente está utilizando de IDH, a gente precisa levar isso em consideração. Então, por exemplo, olha a China. A China foi o epicentro, né? Ela começou, então a China demorou um pouco para entender o que estava acontecendo, foi algo novo. Ela foi pega de surpresa. Então, a China, em pouco tempo, ela se organizou, criou infraestrutura, né? Vocês viram que nós tivemos um hospital na China construído em poucos dias para atender essa população, esse isolamento, tá certo? Adotando política de distanciamento social, política de quarentena, de monitoramento, de atendimento, né, à população. Então, hoje, o Brasil já ultrapassou a China em número de mortes. Olha só que situação tão gritante. Olha como se distancia o Brasil em termos de políticas públicas da China. Outros exemplos, né? Você pega, por exemplo, na Europa, olha a diferença da Alemanha, né? A Alemanha se destacando como exemplo de combate à pandemia, a Coreia do Sul, né? Cuba, Coreia do Norte, gente. Olha a Coreia do Norte. A Coreia do Norte deu, né? Máscara, deu dado, né? Máscaras para a Europa. China e Cuba mandaram médicos para a Europa, para a Itália, para a Espanha, tá certo? A Alemanha auxiliando vários países, a Coreia do Sul se destacando. Então, a gente consegue perceber, né? Os serviços públicos, quando são bem empregados, são bem administrados e abrangentes, sejam serviços públicos, né? Gratuitos e de qualidade, isso interfere muito na qualidade de vida da população, tá bom? De uma forma geral. Então, vocês sabem que eu sempre gosto de utilizar as questões, né, para expandir conhecimento. Vamos lá agora para 10. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Não. Então, vou entender que não. Até recentemente, empregava-se expressões primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, para designar 3 conjuntos de países. Essa expressão, que está diretamente relacionado à conjuntura geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial, não é isso? A lógica, né, que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial. Verbo de comando, explique o que essa regionalização significava. Então, nós temos a primeira parte, certo? O que essa regionalização significava. Então, vamos lá. O que a gente primeiro precisa entender, né? Que o primeiro mundo referia-se aos países capitalistas
de alto padrão de desenvolvimento, não é isso? Países centrais do sistema capitalista, tá certo? O segundo mundo se referiu aos países socialistas, certo? Que vão se apresentar aí espalhados, né, pelo globo. E o terceiro mundo é o que sobrava. Então eram países, principalmente países de menor padrão de desenvolvimento, com grande histórico de exploração colonial, tá certo? Muito aquém do desenvolvimento dos restantes, tá certo? Por que ela se tornou inapropriada? Porque, na verdade, como a gente está falando, ela não representa mais a realidade atual. Para começar, o enfraquecimento, né, do bloco socialista, a fratura do bloco socialista e o fim do bloco socialista, à medida que países, né, que faziam parte do mundo socialista foram progressivamente migrando para outros mundos, certo? Em que sentido? No sentido que eles passaram por uma transição de uma economia centralizada, planificada, para uma economia de mercado, uma economia capitalista, uma economia aberta, né? Uma economia de grande liberdade para o mercado. E alguns desses países apresentavam alto padrão de desenvolvimento, outros nem tanto. Tá certo? Então, a partir desse exemplo, a gente pode perceber que não há mais, né, condições assim, de propriedade para serem utilizadas. Bacana? Outro exemplo também que a gente pode fazer um gancho com a questão número 8 é que alguns países classificados como, né, terceiro mundo, como, por exemplo, alguns tigres asiáticos de primeira geração, vamos recorrer novamente, né, a Coreia do Sul, elas não fazem mais parte desse grupo de países, né? Certo? Elas já estão identificadas como tipo norte. Cuba também, por mais dificuldades que tem em decorrência de um bloqueio econômico, né, que vem com a Guerra Fria, vocês vão estudar bastante isso em história, desde o início dos anos 60, quando Cuba se tornou socialista, há um bloqueio econômico por parte dos países, né, capitalistas, sobretudo dos Estados Unidos, ela vem apresentando patamares de desenvolvimento muito fortes, né, inclusive aí em termos de IDH, em termos de educação, desenvolvimento médico. Na época do Obama, por exemplo, foi interessantíssimo, né, que começou uma proximidade de Cuba com os Estados Unidos num processo de flexibilização, algo, né, que foi interrompido pelo governo atual do Trump. Então, por exemplo, universidades, né, dos Estados Unidos faziam projetos, programas de intercâmbio de alguns estudantes de medicina para Cuba, tá certo? Outros exemplos também, Singapura, tá, que apresenta um alto padrão de desenvolvimento, Taiwan, Hong Kong, né? Que vocês podem perceber que são países que estão lá no índice, né, de desenvolvimento humano muito elevado, tá certo? A gente pode se refletir também isso no próprio desenvolvimento tecnológico, certo? Assim, e a China chama muita atenção, porque é muito difícil, né, classificar a China, incluir a China nesse patamar, porque a China é extremamente complexa de ser entendida, né? Um país monstruoso, um país de uma população monstruosa de quase 1 bilhão e 400 milhões, um país que cresce, né, desde o final dos anos 70 e início dos anos 80. Foi a primeira vez que a China apresentou uma desaceleração econômica, foi agora, em decorrência da pandemia. Então, assim, é muito difícil, né, a classificação mundial. E alguns países se tornam ainda mais complexos de serem classificados, como, por exemplo, a China. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aqui, se está tudo tranquilo. Tá? Tudo no esquema? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, é isso que a gente vai esgotar o nosso tempo aqui. Ninguém quer perguntar nada? Alguma contribuição? Alguma dúvida? Algum auxílio? Não? Tá tudo bem. Beleza. Vou interromper agora a gravação, tá?